Muito bom dia para você. Hoje é dia 4 de janeiro de 2024 e a palavra do Senhor nos traz lá na primeira carta de São João. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo que não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Meus irmãos, e aqui João ele segue exatamente trazendo para nós como procedermos enquanto pessoas que se dizem cristãos, enquanto pessoas que dizem seguir a ordem do Mestre, que anunciam a palavra que não é sua, mas é palavra de Deus. E anunciando a palavra de Deus, anunciar a mensagem com verdade, sem interpretações que me beneficiem para que a palavra se adeque a mim, mas o contrário, com uma interpretação verdadeira daquilo que Deus nos transmite, que sim, muitas vezes inclui que nós façamos renúncias cotidianamente, mas que eu me modifique para me adequar à palavra de Deus. Que a minha vida seja transformada a partir do momento em que eu encontro o Cristo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou pelos nossos pecados. E aí, novamente, eu repito, quando a palavra diz, então, que aquele que peca é do diabo, que não é de Deus, aí, então, não vai sobrar ninguém. Mas o preço pelo meu e pelo seu resgate, Ele foi pago. Compete diariamente a nós agora que nós busquemos lutar diariamente para vivermos em estado de graça. Sabemos de nossas misérias e de nossas fragilidades e caímos, mas confiamos na plena misericórdia de Deus. Não pecamos como justificativa porque o Senhor me ama, então vou pecar porque eu sei que Ele vai me perdoar. Vamos lutar e lutar até o sangue, até as lágrimas, para não cair em pecado. Mas caindo em pecado, que a gente não se deixe enganar pelo tentador, que a gente não se omita pela vergonha, que a gente não se omita por achar que é ou não é, mas que a gente seja fidedigno à palavra de Deus e tendo caído, não tendo conseguido resistir, mesmo depois de muito lutar, busquemos o sacramento da confissão. Numa partilha aqui com vocês, eu dizia até numa reunião que a gente teve ontem entre irmãos, e eu dizia, gente, eu nunca me confessei tanto quanto no mês de dezembro do ano passado. E aí, não falo isso com orgulho de dizer, orgulho no sentido de, se eu me confessei é porque houve uma necessidade, porque sou pecadora. Mas, em contrapartida, eu parava e pensava, eu falei, houveram algumas situações em que houve diferença de semanas. Uma semana eu me confessei, na outra semana eu estava lá novamente, até mesmo porque a igreja diz para nos confessarmos pelo menos uma vez ao ano. Mas é muito, muito pouco, meus irmãos. E existem dois tempos fortes que ela nos faz esse chamado e nos convida. No tempo da quaresma, ali, na penitência que já é pedido, e também no tempo do advento. E eu busquei viver ao máximo isso, porque imagine você, que você mora em um apartamento luxuoso, lá num andar bem alto, que a sua vista é uma visão para o mar. Uma visão muito linda, ou de um parque, algo que te chame muito a atenção, que seja muito lindo mesmo. Só que a sua janela, as suas portas, elas são de vidro. Mas se elas estiverem embaçadas quando fechadas, você não consegue contemplar a beleza que está lá fora. Quando nós somos corrompidos pelo pecado, a gente não consegue ver a grandeza de Deus. E o sacramento da confissão, também chamado de reconciliação, nos traz de volta essa graça de reconhecer, eu sou pecadora, mas o oceano da misericórdia de Deus me resgatou. Não peco conscientemente, já pecando, esperando que Ele me perdoe, sabendo que Ele vai me perdoar. Mas luto até o sangue, com lágrimas, com resistência, com fugir do pecado realmente. E quando não conseguimos, a gente recorre ao sacramento da reconciliação ou confissão, que é uma forma de limpar essa janela e contemplar a beleza
a graça de Deus em nossas vidas. E eu dizia isso para os irmãos, e quando eu dizia isso para eles ontem, e depois eu continuei refletindo, eu falei, gente, hoje eu me confessei novamente. As meninas do trabalho até começaram a brincar, gente, tá acontecendo alguma coisa muito séria com ela, no sentido de brincadeira mesmo, porque como uma pessoa pode ficar confessando tanto? E me veio um sentimento ao coração, que eu vou partilhar com você e te fazer uma proposta que compete a você dizer se vai fazer a você mesmo ou não. Mas eu vou fazer a minha parte. A igreja nos pede que a gente confesse ao menos uma vez por ano. Mas nos sugerem 2 tempos fortes e propícios e nos chama para isso, inclusive tendo possibilidade de receber indulgência plenária exatamente período quaresmal e tempo de advento. Mas eu coloquei um propósito para mim, porque às vezes a gente se aproxima do sacramento da confissão quando você fala assim, não, é um pecado mortal, então não posso comungar antes de confessar, né? Não posso comungar em pecado mortal. Então, quando eu cometo, eu vou lá e confesso. Mas a gente precisa compreender que o pecado, que a gente chama de tem pecado mortal e pecado venial, os veniais não nos afastam da Eucaristia, mas elas vão apagando esse brilho, elas vão colocando ali uma poeira nesse vidro para que a gente contemple toda a beleza de Deus. Então, uma meta, um propósito para a gente nesse ano. A quem muito é dado, muito também será cobrado. Que nós nos confessemos uma vez ao mês. Ai, mas é muita coisa. Não, gente, não é não. É não. Porque diariamente a gente peca e peca não é pouco. Às vezes, o fato de não fazermos atitudes concretas, mas aqui, ó, no pensamento, a coisa é muito séria. E a gente começa do pensamento, depois, quando menos se percebe, já está no coração, e você matou algumas pessoas dentro de você. E você vive desejando o mal para algumas pessoas. Estou dando aqui uns exemplos para que vocês compreendam. E a gente tem a nossa história e tem as nossas lutas. Quem é que não luta diariamente para poder ser santo? Até mesmo porque se fosse fácil, todo mundo seria. Mas poucos querem sair da zona de conforto. Poucos querem sair do comodismo. E aqui, quando João começa na carta, ele chama exatamente de filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. Portanto, pegou um atalho, toma o caminho de volta. Pegou um atalho, toma o caminho de volta. Pegou um atalho, toma o caminho de volta. Não é para encurtar o caminho, é para vivenciar o processo, meu irmão. E que ninguém nos desencaminhe. Que sejam por questão de pecados veniais, mas que nós recorramos ao sacramento da confissão. Bendito seja Deus pelo sacerdote, se ele é santo ou não, que depois ele resolva com Deus. Mas em relação a você, você precisa saber que o ministério que ele exerce é o único que dá absolução, não o padre pecador, mas por meio dele, nosso Senhor Jesus Cristo nos absolve dos nossos pecados. E para quem já fez uma boa confissão, sabe muito bem do que eu estou falando. É entrar curvado e sair de lá de cabeça erguida. É resgatar essa dignidade de filhos e principalmente essa fortaleza para poder dizer, não, esse pecado quero trazer para cá, mas não, veio não. E aí você tem mais força para poder lutar diariamente. E nós não somos do diabo, nós somos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos romper com aquilo que nos prende a esse mundo. E não existe uma porta melhor, uma purificação do que sacramento da confissão, também chamado reconciliação. Então, eu faço convite para você que esse ano a gente se confesse uma vez por mês. E quando chegar dezembro de 2024, a gente vai ter feito pelo menos 12 confissões durante o ano. E quem dera fosse toda semana. Que a luz do Espírito Santo seja sempre a nossa força. Que Deus te abençoe.